de câncer de intestino. Meu nome é Galinha, aluna da Veiga de Almeida, e eu estou aqui com a Amanda, a Manuele e a Evelyn. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é bem pertinente, a gente está comentando, porque até 2025 o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, prevê que a gente vai ter no Brasil mais de 45 mil novos casos. Então é bem interessante a gente estar comentando sobre isso, conscientizando. Não é isso, Evelyn? Com certeza, eu acredito que, aproveitando o gancho da nossa geração, né, que tem sido uma geração que tem buscado hábitos alimentares melhores, né, se exercitar frequentemente e mudar um pouco, né, esse curso de ter essas doenças mais presentes e frequentes. E é muito importante porque é o que você falou, né, é pouco falado. E o câncer de intestino, os principais fatores assim, de risco dele são os hábitos alimentares, como por exemplo o consumo em excesso de carne vermelha, de processados, ou uma dieta pobre em fibra, né? E fora que também o álcool, o excesso do álcool, o fumo, né? E a obesidade. E assim, eu acho que se a gente batesse mais nessa tecla, né, com a nossa geração, como jovens, eu acredito que daqui para frente esse número possa até diminuir, né, se eles tiverem essa consciência de mudar esses hábitos alimentares, que inclusive é uma das prevenções primárias, né, que é primeiro mudar para prevenir que a doença chegue. Mas, caso, né, a pessoa já for diagnosticada, temos a prevenção secundária, que infelizmente mais a pessoa mudar os hábitos, realizar alguns exames para ver em qual estágio essa doença está e buscar uma qualidade de vida melhor para possivelmente no futuro não vir a acontecer algo trágico. Acabar evitando os agravos da doença, né? E uma coisa muito interessante que você falou, né? O câncer de intestino, a maior incidência dele está na região sudeste e sul, que mostra pra gente que são as áreas com maior urbanização, então mostrando aí que os hábitos, geralmente, aqui no sudeste, no sul, a região mais urbanizada, as pessoas tendem a desembalar muito, né? Descascar menos e ficar comendo tudo processado, aquilo que é mais fácil. Sedentarismo também, Muito sedentarismo, então... Amanda. E não só com o câncer de intestino, como todas as doenças, a prevenção, né, é mais importante. E no câncer de intestino, quando é detectado inicialmente, ele tem mais de 90% de chance de cura. E o câncer de intestino, ele começa com pequenos pólipos, que são pequenas lesões na parede do intestino e que surgem devido a um crescimento anormal da mucosa intestinal. Essas células dessa mucosa, elas sofrem mutações genéticas de acordo com o tempo, né? E favorece assim o aparecimento de tumores benignos ou até, na maioria das vezes, os tumores malignos. E os pólipos, eles podem ter diferentes formas, desde altos, planos, baixos, como se fosse um cogumelo. Alguns deles, como os adenomas e os pólipos serrilhados, são considerados precursores do câncer coloretal. Alguns estudos indicam que o intervalo médio de um pólipo virar um câncer de intestino dura em média 5 anos, de 5 a 10 anos. Acho que foi isso mais ou menos que aconteceu com o Britadinho, né? Foi um pólipo que acabou evoluindo para que não foi tratado, né? Acabou virando câncer. Foi isso. Muito triste, né? Porque é uma doença bem silenciosa, né? Então, bem agressiva. Geralmente, quando as pessoas já vão descobrir que já estão com a doença, já estão em estágio bem avançado. E ela é jovem, então ela já passou por diversas cirurgias, né? Só que o câncer voltou. Agora ela vai ter que ir para outro país procurar tratamento, porque no Brasil não tem mais. A gente tem diversos famosos, né? Mas começa com aquelas que em casa, aí aquela falsa gastrite. Eu já contei pra vocês, meu pai teve câncer de intestino, ele faleceu. Eu era mais nova, né? Então não lembro muito, mas foi exatamente assim, ele começou com prisão de ventre. Ele não conseguia ir no banheiro, aí eu era uma amiga, eu tinha 10 anos, então não lembro muita coisa. Mas ele começou com prisão de ventre, foi no hospital, fizeram diversos exames e descobriram o câncer de intestino. Ele ficou 1 ano e meio fazendo quimioterapia, radioterapia, só que acabou evoluindo porque ele realmente não cuidava. Ele é uma coisa que, mesmo quando a pessoa tem um câncer de intestino, se ela realmente cuidar e se tratar direitinho, pode até que seja tenha cura, mas ele não cuidava, ele preferiu viver, digamos assim, né? Então ele comia carne, comia ultraprocessados e a doença, o câncer, ele acabou indo para outros órgãos e acabou levando ao óbito. Que é uma formação muito famosa, né? Recentemente agora, acho que tem uns 3 meses também, quando a Liga acabou fazendo alguns exames pra gente tirar essa dúvida, porque também estavam com esses sintomas. E aí agora na internet a gente tem visto com a reprodução, né? TikTok, Instagram, a gente tem visto muitos desses casos e aí a gente ficou super alerta por conta dessa azia, queimação, o homem já sente aquele mal-estar, né? E são sinais e sintomas que dificultam muito a gente não porque é muito gasto intestinal, né? A gente prisão de ventre, pode ser isso, pode ser diversas coisas. Diarreia, azia. Tudo que a gente come em dia, uma quantidade que a gente come fora, tudo, a gente não sabe qual é a procedência, como é que faz. Acho que isso tudo também
entra. Vou falar um pouquinho de políticas públicas. Em 2023 foi sancionada a Lei 14.758, que institui essa política pública do câncer de intestino no SUS. Essa política visa o tratamento e a queda de mortalidade, né? E garante acesso e cuidado integral para a qualidade de vida dos pacientes. Tem também o Programa Nacional de Navegação da pessoa com diagnóstico de câncer. Então a pessoa consegue acompanhar o desenvolvimento da doença dela, tudo online, dela, né, individualizada, e com a ajuda do enfermeiro, né, que ele ajuda na prevenção da doença, no tratamento e na reabilitação. Que legal conseguir isso. Legal falar também, né, do nosso papel futuramente, né, do enfermeiro com isso, né, na organização do pré e pós-operatório, também, né, com a endoscopia, né, o pós e o pré da endoscopia, que tem paciente que fica muito grog, a gente sabe, né, ajudar também a família no tratamento, porque a gente sabe que é muito difícil para um paciente, porque assim, eu particularmente acho que o câncer não afeta só o paciente, mas também a família como um todo, então o emocional, o saber também como lidar, como tratar. E também apoio aos cuidados paliativos, né, gente? Porque o paciente, quando ele entra no cuidado paliativo, ele já sabe que a gente já tentou de tudo e Agora é só esperar. Preservar uma qualidade de vida Melhor, para que ele possa aproveitar esse momento. Funcionar, né? Continuar se cuidando mesmo que ele já saiba, Sabe que né? não vai ter prognóstico positivo. Exatamente. Infelizmente. E aí, a gente falar sobre isso, às vezes é um pouco delicado, né? Mas é importante, né? Se a gente não tocar nessa ferida, a gente nunca vai conseguir transmitir conhecimento para que as pessoas possam se prevenir, adotar hábitos melhores. E acho que fico feliz também, ultimamente nas redes sociais, ver que a nossa geração tem buscado rotinas. É uma coisa que eu tenho visto muito também, que geralmente quando a gente vai pra academia, no início do ano, a gente vê aquela academia lotada, e depois some todo mundo. Mas ultimamente eu não tenho visto isso. Eu tenho ido pra academia, tenho me cuidar um pouco melhor e continua cheia também. Acho que a internet, querendo ou não, tem influenciado um pouquinho melhor também essa questão da gente adotar novos hábitos, né? E é bonito porque a gente vê tanto do mais jovem ao mais idoso, Sim, né? A gente passa na aula, hoje a galera tá caminhando mais, correndo mais, fazendo outros esportes também. E que isso fique, né, de incentivo para vocês de casa começarem a se cuidar mais, principalmente a galera antes dos 50 anos, porque depois é um fator de risco, né? E se você, caso você já tenha mais de 50 anos, já procura já fazer um exame, né, anual, detecção precoce, né? Como a Amanda falou, é de extrema importância e pode ajudar a reverter, né, a sua situação. Com certeza. E acho que, para finalizar, acho que o mais importante que a gente pode falar também é que se você está sentindo algum sintoma que pode vir a ser característico de uma questão gastrointestinal, seja uma azia, um refluxo, não fica adiando você procurar um profissional. Pode ser algo simples, mas também pode significar alguma coisa maior. Então, acho muito importante a gente não negligenciar essas pequenas coisas que vão se tornando uma grande bola de neve, né? Então, acho que é isso, meninas. E conte com a enfermagem, né? Para isso, vá no posto de saúde mais próximo, se você tem alguma dificuldade, né, em relação ao hospital, se você se sente inseguro ainda com essa situação toda, né? E procurar o enfermeiro, né? Com certeza. Dá certo. É isso, gente. Nós agradecemos por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. Tchau!